Obrigado. Ministro Ricardo Salles. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Antes de mais nada, eu vou passar a palavra. Eu sei que nós temos um tempo curto, então vamos tentar aproveitar o tempo da melhor forma possível. Eu passo a palavra à doutora Rosalia Arteaga, que é a nossa alta comissária da Associação Panamazônia. A doutora Rosalia Arteaga é ex-presidente da República do Equador, para as palavras de abertura. Doutora Rosalia, por gentileza. Muito obrigada, uma gentileza a conceder-me a palavra. Eu, como sempre, vou falar no meu portunhol. Boa tarde, senhor ministro do Meio Ambiente. Boa tarde ao professor Ernesto Cajan, desde Israel. E boa tarde a todos os membros da Panamazônia. Eu tenho a comissão de desejar as boas-vindas para esta reunião o ministro do Meio Ambiente com a Panamazônia. Eu tive a sorte, muitos anos atrás, de estudar no Brasil. Sou formada em antropologia na Universidade Federal de Bahia. Depois morei em Brasília como secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, de 2004 a 2007, e agora faz parte da Panamazônia. A Panamazônia, como o senhor sabe, é uma organização da sociedade civil que tem entre seus objetivos trabalhar juntos por uma Amazônia sustentável, forte, ativa, que trabalhe em todos os países da Amazônia continental. Então, eu, desde meu país, o Equador, desejo as boas-vindas e também tudo de bom nesta conversa e na sua gestão como ministro do Meio Ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosalia. Ministro, não passarei a palavra ainda para o senhor, ministro Ricardo Salles, porque agora nós gostaríamos... Um objetivo desta reunião hoje, senhor, obviamente, ouvir o senhor, mas também nós queremos expressar o apoio da sociedade amazônica ao magnífico trabalho que o senhor vem realizando à frente do Ministério. Isso tem todo o nosso apoio. Então, nós selecionamos alguns dos conselheiros da Panamazônia de diversos estados para, em 30 segundos, cumprimentá-lo, se o senhor me permitir. Tá bem? Então, eu chamo a primeira pessoa para cumprimentá-lo, em nome de todos os associados da Panamazônia, o doutor Ernesto Cajan. O doutor Ernesto Cajan, antes de passar a palavra a ele, um minutinho, doutor Ernesto. O doutor Ernesto Cajan é médico, né? Vive em Israel, mas é membro do nosso conselho, diretor da Associação Panamazônia, é escritor, poeta. O doutor Ernesto Cajan recebeu, em nome dos médicos da Associação Mundial dos Médicos contra as Armas Nucleares, o Prêmio Nobel da Paz, né? O Prêmio Nobel da Paz, 1984. O doutor Ernesto Cajan também é membro da Academia Real Europeia de Doutores. De tudo isso, eu passo a palavra ao doutor Ernesto Cajan, que muito nos honra com sua presença hoje. Doutor Ernesto Cajan, por favor. Buenas tardes. Yo voy a hablar en español lentamente. Señor ministro, yo soy un permanente colaborador de la Asociación Panamazónica y por ella sé el aprecio que le tiene a usted es enorme, un enorme aprecio, respeto y apoyo. Yo simplemente quiero agregar que como Stefan Zweig escribió que Brasil es el país del futuro, yo sostengo que la Amazonía será el futuro próximo y por tal me siento amazónica. Muchas gracias por haber sido invitado a presentar a esta eminencia el ministro del Medio Ambiente del gran país del Brasil. Gracias. Doutor Cajan, mais uma vez, muitíssimas graças. Para nós outros é um honor contar com sua participação. Muitíssimas graças.
Então, seguimos. Representando o Amazonas, eu chamo o Antônio Azevedo. O Antônio Azevedo é presidente do grupo PVLA, um dos principais grupos empresariais do Amazonas, e presidente também do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico do Amazonas. Antônio Azevedo, quer dizer, vice-presidente, foi presidente, agora é vice-presidente. Antônio Azevedo, por favor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, ministro. Para nós é uma honra ter o senhor como um defensor da iniciativa privada, principalmente numa região como a nossa, a Amazônia, né, onde o custo de empreender aqui é gigantesco. Além disso, nós temos que transpor barreiras, né, de todo um ambientalismo formatado e aparelhado no Ministério, né, do Meio Ambiente nos governos passados. E eu sei a sua luta, nós queremos nos aliar com a sua luta em desaparelhar isso e melhorar a ambiência de negócio na Amazônia. Nós temos um grande desafio. Aqui é a última fronteira de potenciais econômicos. E nós temos aqui um potencial imenso em mineração, bioeconomia, turismo, piscicultura, enfim, tudo relacionado. Mas tudo isso é praticamente impossível, né, de se realizar em função das amarras, da âncora ambiental que se estabeleceu nesse país. E nós queremos nos solidarizar com o senhor, né, nessa luta contra os xiitas ambientalistas, que na realidade não beneficiam o amazônida. O amazônida aqui é um guerreiro, é um brasileiro que está praticamente marginalizado. E nós queremos lhe parabenizar por toda essa luta e reconhecer o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Azevedo. Vamos passar a palavra agora para o nosso conselheiro Adélio Barufaldi, representando Rondônia. O Adélio Barufaldi é presidente do Grupo Rovema, um dos grandes grupos empresariais de Rondônia, atua em vários segmentos. Adélio, está com você a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. É um prazer estar com vocês aí, participando desse debate. Eu acho que nesse momento que nós estamos passando, eu estou há 40 anos em Rondônia, quase, já desbravando aí, vários momentos econômicos, vários momentos de governo. A gente nunca viu tanto fogo amigo, fogo inimigo, como estamos nesse momento, ministro. Eu só queria colocar aquelas entidades que eu represento, a FIERO, FEComércio, que é a Agricultura e a Indústria, à disposição do senhor, e a gente está torcendo que o senhor tenha força para sustentar nesse momento que nós estamos passando, junto com essa imprensa que está pressionando a gente. Então, ministro, fique à vontade, conte com o Estado de Rondônia para o seu apoio. A gente está aqui para ser um grande defensor das suas ideias, do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho, estamos à disposição sempre aqui, tá? Fique à vontade. Muito obrigado, Adélio. Bem, passo agora a palavra para nosso conselheiro de Roraima, Paulo De Carli, sócio-diretor da empresa Dessana Mining. Paulo, por favor. Muito boa tarde aos meus companheiros, muito boa tarde ao ministro. Ministro, nossas palavras aqui de Roraima, em nome da classe empresarial produtora do estado de Roraima, nós queremos lhe dar os parabéns. Estamos aliados integralmente às suas propostas, à sua luta. Conte sempre conosco, com essa classe que tem, apesar de bastante sofrimento, em nenhum momento desacreditado do Brasil. Nós acreditamos no Brasil, nós acreditamos no senhor ministro, que tem representado muito bem toda a Amazônia e todo o nosso interesse. Parabéns e muito obrigado pela deferência. Muito obrigado, Paulo. Bem, eu passo a palavra agora para o nosso conselheiro do Maranhão, Jairo de Almeida Santos, sócio-diretor da empresa Agrossal e também uma das grandes lideranças, já foi presidente da Federação da Indústria, do Comércio. Jairo, por favor. Muito boa tarde a todos, companheiros, senhoras, senhores. Senhor ministro, tem aqui Imperatriz do Maranhão também, uma pessoa que admira o seu trabalho e achamos que realmente precisamos tirar as amarras que dificultam a gente empreender em todas as regiões, principalmente aqui no Maranhão, que está no portal da Amazônia, que temos um dos menores IDH do Brasil. Nós precisamos desenvolver essa região, que a miséria não leva a lugar nenhum. Só precisamos de progresso e desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jairo. Eu passo a palavra agora para o nosso conselheiro do Pará. Do Pará, nós vamos ter duas pessoas falando, porque o Pará tem dois polos, pelo menos dois polos produtivos. Um está em Belém e outro está no sul do Pará. Então, doutor Sebastião Campos, por gentileza. O doutor Sebastião Campos é presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará e também é empresário do setor de comércio, da construção civil, material de construção. Doutor Sebastião, a palavra está com o senhor. Está aberto agora. Muito boa tarde, Belisário. Boa tarde a todos os meus colegas da Associação Pan-Amazônia. Boa tarde, ministro. Com muita honra que eu estou saudando o senhor hoje nesta reunião de muitas pessoas, amigos importantes da região amazônica, e dizer para o senhor que nós apoiamos o seu trabalho. A gente tem acompanhado as suas declarações, seus posicionamentos. Sabemos que os entraves ambientais que são colocados pessoas que não conhecem atrapalham o poder tendo uma grande Amazônia. Não foi à toa que o país recebeu O microfone dele está fechado. Nós perdemos o doutor Sebastião Campos, então eu vou passar a palavra agora para o doutor Reinaldo Zucatelli, também do Pará, lá em Marabá. O doutor Reinaldo Zucatelli é presidente do Grupo Zucatelli, um dos grupos empresariais importantes do Pará. O doutor Reinaldo Zucatelli também é uma liderança importante, atua em vários segmentos. Doutor Reinaldo, você poderia, por favor, cumprimentar o ministro? Boa tarde, ministro. Boa tarde, Belisário. Boa tarde a todos os colegas do Pan-Amazônia. Eu quero aqui parabenizar, o trabalho do ministro que a gente vem acompanhando aqui do Pará, mais precisamente do sul e sudeste do Pará. E quero dizer ao ministro que eu sou uma das pessoas que vieram para o Pará, na época, para a Amazônia, a chamado do governo federal na década de 70, quando ele chamou para nós integrarmos, para não entregar a Amazônia. E, inclusive, nós tivemos, para vocês terem uma ideia, na época, falando em meio ambiente, nós éramos obrigados a desmatar 50% das nossas áreas, porque senão nós não conseguíamos o documento da terra, sem até poder, talvez, fazer a abertura dessa magnitude, mas nós tínhamos que derrubar 50%. E hoje, esse mesmo governo federal proíbe, impede o desenvolvimento da região, e nós que viemos para cá naquela época, há 50 anos atrás, sofrendo, sem nenhum conforto, sem nenhuma condições, e hoje estamos passando por outras dificuldades para continuar trabalhando o desenvolvimento dessa região. De qualquer maneira, eu quero parabenizar o ministro e nós contamos com esse trabalho do ministro e, ministro, pode contar com a gente aqui no sul e sudeste do Pará. Muito obrigado. Obrigado. Bem, eu passo a palavra agora para o nosso conselheiro do Mato Grosso, doutor José Lacerda, uma grande liderança, tanto empresarial como política lá no Mato Grosso. Doutor José Lacerda, cumprimente o ministro, por favor. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro Ricardo Salles, e boa tarde, Belisário, e a todos os membros da Pan-Amazônia. Primeiro, ministro, parabenizar pelo seu trabalho. Eu fui secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso, presidi a tema e presidi também a Associação dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia. Vossa Excelência tem feito um trabalho extraordinário. E uma das colocações que eu gostaria de fazer é que, pelo artigo 225, inciso 4
ali define a Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, com um critério como sendo de interesse público, mas não é patrimônio público. E pelo 225, parágrafo 1º, 2º e 3º, define quais são as áreas de uso restrito. Isso significa que a Amazônia e o Pantanal não são áreas de usos restritos, porque se fosse no Constituinte de 88, não definiria em critérios diferentes, em parágrafos diferentes. E quero parabenizá-lo também pela posição do boi bombeiro do Pantanal. Vossa Excelência está coberto de razão. 3 séculos de experiência com a criação agropecuária no Pantanal e 3 séculos de experiência do homem do Amazonas tem que ser considerado como um cientista ambiental, porque conseguiu conciliar a Amazônia e o Pantanal durante mais de 3 séculos para manter o equilíbrio ambiental que nós temos hoje. Esses homens do Amazonas e o homem do Pantanal devem ser considerados como um cientista ambiental, porque conseguiram conviver e conciliar o desenvolvimento com o equilíbrio ambiental. Então, eu desejo a Vossa Excelência muito sucesso no seu trabalho como ministro. Nós estamos aqui torcendo pela sua vitória, pela vitória do presidente Bolsonaro, para que ele consiga implementar essa questão ambiental e parabenizá-lo pela coragem também que o senhor está tendo de enfrentar essas organizações criminosas que acabam prejudicando o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, doutor José Lacerda. Bem, ministro, como se ouviu, todos aqui da Amazônia o apoiam. É um consenso. A sociedade amazônica o apoia, especialmente os setores produtivos. E essa é a posição da Panamazônia. O que o senhor defende coincide precisamente com o que nós defendemos na Associação Panamazônia nesses 10 anos de atividade. Então, mais uma vez, muito obrigado, ministro. Meus parabéns. Nós estamos com o senhor. A palavra está com o senhor, ministro. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu ouvi atentamente aqui todas as falas. Agradeço ao Belisário ter criado essa nossa oportunidade, desde da manifestação da senhora Rosalia até aqui a do doutor Lacerda, enfim, todos os que falaram nesse início da nossa conversa. E, de fato, resta claro pela agenda que nós temos mantido que o que falta à Amazônia é realmente prosperidade, né? Se nós tivéssemos a prosperidade presente, certamente haveria menos espaço para crimes ambientais, desrespeitos, que a gente sabe que são exceção, mas acontecem. O ordenamento territorial, através da regularização fundiária, é medida fundamental, nós temos defendido isso. A ministra Tereza Cristina, à frente do INCRA, lá do Ministério da Agricultura, está engajada nisso. Nós temos também o pagamento pelos serviços ambientais enquanto medida de compensação pela reserva legal imposta pelo Código Florestal, código esse que é a norma ambiental mais restritiva do mundo. Nenhum outro país, sobretudo da dimensão do Brasil, tem uma legislação sequer próxima da nossa. E para quem está na Amazônia, a reserva legal de 80%, significa que você tem 20%, isso quando consegue a licença de supressão de vegetação para poder produzir de maneira adequada. Portanto, é correto que nós tenhamos o PSA, por essa razão fizemos o programa Floresta Mais, convertendo recursos do GCF diretamente para essa finalidade de PSA, e todos os outros recursos que nós tivermos para o PSA, não apenas aí nesse caso na região da Amazônia, mas em outros biomas também, serão utilizados. Entendo que os créditos de carbono decorrentes da nossa floresta nativa deveriam ser melhor mensurados e negociados, uma vez que o Brasil presta inequivocamente serviços ambientais relevantes, tanto para o resto do país quanto para outras regiões do planeta, e aqui faço uma referência em respeito, inclusive, à nossa senhora Rosalia, ex-presidente do Equador, que todos os países da Amazônia, portanto, da Panamazônia, fazem jus
a esse recebimento. É muito importante que a gente tenha em mente que a mensuração desses valores, de quanto vale o serviço ambiental prestado, quer seja na parte de fixação de carbono, de oxigênio, de água doce, de biodiversidade, enfim, de tudo isso, precisa ser adequadamente remunerado. Essa foi a razão pela qual, em dezembro de 2019, lá na COP em Madrid, nós adotamos uma postura muito firme no sentido de que era necessário regulamentar o artigo 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris, de tal sorte permitir que os recursos pudessem fruir, né, para os países que têm a Amazônia e o Brasil, sobretudo, que tem grande parcela dela. Infelizmente, houve uma postura muito protecionista por parte dos países ricos, em especial na Europa, e nós não conseguimos avançar na regulamentação desses artigos do Acordo de Paris. Da parte interna no Brasil, o presidente Bolsonaro assinou diversos decretos no final de 2019 que passaram a permitir não apenas a negociação de créditos de origem florestal, vegetação nativa, mas fazendo também através de negociação privada, o chamado mercado voluntário de carbono, e as negociações dos subnationals, né, dos governos estaduais. Então, nós criamos internamente no Brasil o arcabouço legal e regulatório a permitir que esse recurso dito abundante, mas que nós até hoje não recebemos, que esse recurso dito abundante possa fluir para a região da Amazônia e, com isso, remunerar quem conserva, complementando, portanto, a receita obtida com atividades produtivas, ter essa receita relativa aos serviços ambientais. Terceiro ponto que nós reputamos extremamente importante é o zoneamento econômico-ecológico. Esse plano diretor, esse ordenamento territorial da Amazônia, ele é muito importante e ele vem sendo protelado, boicotado, enfim, inviabilizado em diversas instâncias, em diversos momentos, por diferentes partes. E nós entendemos que a concretude, né, a concretização, melhor dizendo, deste ZE, ele representa algo extremamente importante para a região, para pôr realmente ordem na exploração de recursos naturais, florestais e não florestais, minerais, enfim, recursos que estão na Amazônia, que podem ser utilizados e devem ser utilizados de maneira equilibrada, né? A exemplo de outros países que fazem exploração dessa natureza em áreas tão ou mais sensíveis do que a própria bioma da Amazônia, e fazem de maneira correta. Portanto, não é crível aceitar que só na Amazônia que a utilização desses recursos deveria vir inexoravelmente com degradação. Não, não é verdade. É possível fazê-lo de maneira correta, mas para isso é preciso regulamentar, impor licenciamento, pôr parâmetros e, de fato, ter uma postura mais madura em relação a isso. Nós entendemos também que a agenda da bioeconomia ela é muito importante, mas a pergunta que eu tenho feito é por que essa agenda, embora importante, relativa ao valor dado à floresta em pé, ao valor dado à biodiversidade, por que esta agenda da bioeconomia nunca saiu do papel, né? Eu tenho para mim que um dos motivos mais relevantes para isso é uma postura avessa à presença das pessoas e avessa à participação do setor privado, do capital, nessas atividades, como que se apenas e tão somente atividades de caráter sem fins lucrativos, de ONGs ou academia, fossem as únicas capazes de gerar essa agenda. Eu entendo justamente o contrário, que é o setor privado, é o investimento de capital privado, desde o pequeno empreendedor, o médio e o grande, que gerará a riqueza e a demanda necessária relativa ao uso adequado da biodiversidade e exploração equilibrada dos recursos naturais. Por fim, o quinto pilar desta nossa agenda de combate ao desmatamento ilegal, ele se refere às operações de fiscalização, comando e controle, que devem ser feitas dentro dos ditames legais, devem ser feitas sempre com observância do contraditório, da ampla defesa, aplicação da lei, né? Temos, nesse caso, a operação de garantia da lei da ordem determinada pelo presidente da República, mas a necessidade de que haja uma integração maior, inclusive com
as forças estaduais, né? Os estados têm um papel importante, sobretudo nas áreas particulares, e nós entendemos que não está sendo feita o necessário entrosamento dessas ações. É muito difícil, como alguns dos senhores e senhoras disseram, ser empreendedor na Amazônia, seja pela logística, né, pelas distâncias grandes entre as regiões, pela dificuldade de transporte, pela ausência de infraestrutura, né? Então, é preciso que a gente, a todo momento, lembre que há brasileiros, como há estrangeiros que vivem nas suas respectivas áreas de Amazônia também, mas com relação à área brasileira, que é o que me toca, há um volume grande de brasileiros, 23 milhões de pessoas, que vivem nessa região com maior riqueza do país em termos de recursos naturais, entretanto, com os piores índices de desenvolvimento humano, o IDH, do Brasil. E isso mostra justamente esse paradoxo, uma região rica com população pobre, ausência de desenvolvimento, ausência de dinamismo econômico, apesar da ausência de desenvolvimento econômico sustentável, uma série de ações que acabam predando o meio ambiente e que muitas delas são feitas em relação a temas que poderiam ter normas, poderiam ter regras e poderiam ter um licenciamento adequado a permitir, não é, essa exploração compatível com o desenvolvimento sustentável. Esse é o trabalho que o governo do presidente Bolsonaro se dispôs a avançar. Nós temos enfrentado, como bem salientado, resistências muito fortes, não só na região, no eixo sul-sudeste, mas também no exterior, alguns canais de imprensa, alguns acadêmicos, mas ainda assim entendemos que é preciso avançar nessa agenda de um lado, desenvolvimento econômico sustentável, proteção e prosperidade para a Amazônia e para as pessoas, colocar as pessoas no centro das atenções, lembrar que realmente vivem pessoas na região e essa é a preocupação do governo. Mas eu agradeço muito a oportunidade de encontrá-los aqui e trocar essas ideias. Muito obrigado, ministro. Excelente explanação. Ministro, o senhor nos permite fazer algumas perguntas? Eu sei que nosso tempo é muito limitado, mas o senhor me permite algumas perguntas de pessoas que se Nós temos mais 10 minutos aí, para poder... Tá bom, então vamos rapidamente. Doutor Irani Bertolini, se o senhor puder fazer sua pergunta o mais rápido possível, resumidamente, por favor, doutor Irani. Ministro, boa tarde. Admiro muito o seu trabalho e sou seu fã e concordo com a sua maneira de enxergar a questão ambiental. Principalmente na área urbana, nós temos bastante por fazer na questão ambiental. Mas a Amazônia precisa ser defendida e sustentada. Precisamos achar um caminho, ou turismo, ou extração vegetal, extração, sei lá, achar uma maneira de sobrevivência do nosso povo que está na Amazônia. Agora, eu queria fazer duas colocações. Uma, que o caboclo, quando planta aqui, ele faz uma lavourinha, planta lá a macaxeira dele para fazer a farinha e tal, trabalha 1 ano, 2, e depois ele abandona aquela área e vai abrir outra. Em 2 anos, essa área já vira floresta de novo. Na Amazônia, a floresta ela se regenera muito rapidamente. Uma colocação. A outra colocação é sobre a BR-319, que é o sonho de todo amazonense e roraimense. Já passaram vários ministros do meio ambiente e a justificativa é que se a gente abrisse a BR-319, a gente teria 50 quilômetros a cada lado de vicinais que se abririam fazendas. A maioria da 319, aonde nós precisamos passar, é Igapó dos 2 lados. Não vai ser fazenda e nem lavoura ali. Então, a BR-319, eu quando em 76 eu era caminhoneiro, vim várias vezes para cá, rodando pela estrada, uma estrada reta, plana, né? E hoje, depois ficou abandonada por governos passados que não deram manutenção, e hoje nós estamos aí há uns 20 anos brigando para reabrir essa estrada e não conseguimos. Queria ver a sua opinião sobre isso. Obrigado, ministro. Doutor Irani, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado por sua presença. Obrigado. Ministro, por favor. Bem, com relação à parte das alternativas, eu
Claro que os senhores e as senhoras conhecem cada uma as suas regiões aí é muito melhor do que eu. Mas eu acho que nós não teremos uma atividade ou uma solução que se aplique a tudo e a todas as regiões da Amazônia, até porque muito diferentes entre si. Nós não teremos uma forma igual. Terão de ser adotadas visões e estratégias distintas. Então, em alguns casos, a regulamentação de exploração de recursos naturais, fazendo isso de forma sustentável, com parâmetros ambientais claros, com licenciamento, né, com uma visão de absoluto rigor em termos de preservação. Nós teremos locais onde é necessária também a infraestrutura, nela eu encaixo talvez o seu comentário a respeito da rodovia, eu não posso traçar nenhuma outra, eu sei que esse é um assunto do Tarcísio, o ministro Tarcísio que está cuidando, mas acho que a visão de infraestrutura é aquela que o zoneamento econômico-ecológico irá contemplar. Por isso que eu digo que o ZE é algo tão relevante, porque a exemplo das cidades, né, nas cidades nós temos o plano diretor, que indica quais são os eixos de desenvolvimento, quais são os pontos mais sensíveis em termos de cuidados ambientais ou cuidados sociais, toda essa preocupação que já existe nos planos diretores das grandes cidades, ela tem que existir também na Amazônia. O ordenamento territorial tem que ser estudado, planejado, precedido de uma visão técnica, né? E visão técnica essa que coloque sempre, como eu já disse, as pessoas em primeiro lugar. Quer dizer, como é que você cuidará melhor das pessoas, né, para que elas possam ter um padrão de vida melhor e em todos os lugares do mundo onde há prosperidade, onde há uma situação melhor para as pessoas, há naturalmente mais respeito ambiental. Então, onde há menos cuidado com as pessoas, mais pobreza, mais miséria, há mais desrespeito às questões ambientais. Então, e por fim, quanto à sua fala, esse aspecto da regeneração só mostra quão é importante reativar o sistema do TerraClass, que era utilizado pela Embrapa junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a identificação de áreas regeneradas na Amazônia. Né? Isso era um trabalho feito a cada 2 anos e ficou-se praticamente 6 anos sem fazer a atualização do TerraClass. Então, esse assunto está sendo cuidado pela ministra Tereza Cristina e eu tenho certeza que trará bons resultados, enfim, cumprirá o seu papel. Muitíssimo grato, ministro. Rogério Rabelo, por favor, sócio-diretor da Pneu Forte. Rogério, é uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje, viu, Rogério? Por favor. Obrigado, ministro. Primeiro, um agradecimento que já foi feito, mas não custa nada reforçar. O senhor entender que o progresso da Amazônia, na realidade, é o grande elemento preservador da floresta. Segundo, uma palavra de incentivo ao senhor, que o senhor não esmoreça em face dos ataques que vem sofrendo e que o governo Bolsonaro vem sofrendo por ter essa agenda de desenvolvimento da Amazônia como grande fator e ter o homem como grande fator de preservação da Amazônia e do bioma da região amazônica. E vamos para a pergunta. O governo o Ministério do Meio Ambiente tem como colaborar no sentido de modificar essa regra restritiva dos 500 metros em relação ao Código Florestal em aplicação em áreas urbanas? Para o senhor ter noção, se isso for realmente aplicado a ferro e fogo, dos 61 municípios do Amazonas, somente Apuí vai ter sua sede preservada. Todas as outras cidades do Amazonas não teriam suas sedes preservadas, porque são cidades desenvolvidas, obviamente, à margem do rio. E a simplificação do licenciamento em relação à mineração, que é uma coisa que eu não vou dizer que é trágica, é tragicômica, porque você obter uma licença para mineração hoje é algo praticamente impossível na Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Ministro, antes de o senhor responder, quero esclarecer que esta pergunta feita pelo Rogério Rabelo é a mesma pergunta feita pelo nosso vice-presidente, Dr. Jonathan Benchimol, que justifica sua ausência hoje, em razão de conflito de agenda, e do Ricardo Benzecri, que está aqui conosco nos acompanhando. É a mesma pergunta. Por favor, ministro, por favor, por gentileza. Não por coincidência, os dois assuntos suscitados, quer dizer, a norma relativa ao Código Florestal e também a regulamentação da mineração, elas são ambas lei federal. Né? Inclusive, a mineração em terra indígena é um reclamo da Constituição de 88,
que previa a necessária norma regulamentadora, e essa norma nunca aconteceu. Mas não é só da terra indígena que eu imagino que esteja se referindo, né? Referindo ao licenciamento como um todo. Qual é a nossa visão com relação ao primeiro aspecto, quanto às áreas de preservação permanente, né, relativas a perímetro urbano? O Código Florestal foi uma norma desenhada, de maneira geral, e os artigos que permaneceram, porque houve vetos também, uma norma feita para áreas não urbanas, ou seja, área rural. Quando você coloca um dispositivo desenhado, feito, concebido, debatido, elaborado para áreas rurais e aplica isso por via de consequência em área urbana, em várias regiões do Brasil, não é só na Amazônia, acaba gerando uma série de distorções. Então, é preciso ter a noção de que o Código Florestal, na parte que foi aprovada, excetuado, portanto, aquilo que foi vetado, ela é uma norma principalmente desenhada para áreas rurais. Com relação ao licenciamento em mineração, eu acho que nós precisamos avançar em tecnologia, precisamos avançar, inclusive, numa visão equilibrada sobre a existência dos recursos naturais e como fazê-lo. É o que eu tenho dito sempre, quer dizer, vários países do mundo exploram os seus recursos minerais em áreas tão ou mais sensíveis do que a Amazônia. Portanto, não é uma questão de poder ou não poder, é como fazer, que regras restritivas serão impostas, quais são os condicionantes, qual é o procedimento de licenciamento. Tudo isso tem que ter, evidentemente, um rigor muito grande, porque é uma área sensível, preservada, mas deve obedecer, acima de tudo, o bom senso, o equilíbrio, né? Reconhecer situações de fato e ter, portanto, um compromisso com algo que seja realista, né? Mas, repito, são ambos assuntos que dependem, acima de tudo, de uma norma federal. Está lá aguardando também o avanço da Lei Geral do Licenciamento e que, quando e se aprovado, terá mais um parâmetro de licenciamento a ser tratado aí. Belisário, eu preciso